Opa! Maravilha! Show de bola! Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro aí. Encontro esse voltado para dono de pequena e média oficina mecânica. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service. Estou situado aqui na cidade de Osasco, né? Por incrível que pareça aqui, eu não gostava muito desse local, mas Deus fez uma reviravolta e uma transformação muito grande aconteceu. Então sejam todos muito bem-vindos aí, ó, Mecânica Avante, parceiro Luiz do Lava Rápido, Oficina Zetec, ó, o Bena, seja muito bem-vindo, meu amigo. Você viu que ontem a gente falou do aniversário da sua filha, certo? Deus abençoe, espero que tenha dado tudo certo lá. Seja muito bem-vindo, é o Israel, ó, da Mecânica Avante. É isso aí, vamos que vamos. Então, se você conhece algum amigo, dono de oficina mecânica aí, que precisa ouvir algumas coisas aí, seja muito bem-vindo. Manda um aviãozinho para ele aí, ó, dá um toque para ele aí, que a gente vai fazer um bate-papo bem legal hoje de algo que é mega importante. A gente vai falar hoje da 8ª ferramenta. Ferramenta essa também muito importante. Você vê, a gente criou um propósito de fazer 10 encontros falando de 10 ferramentas para que você possa aplicar dentro da sua oficina. E sempre a gente vai falando assim de um tema diferente, certo? Hoje a gente vai ter aqui um convidado especial aí que faz parte da mentoria da Mecânica da Mente, né? Uma mentoria voltada para donos de oficinas mecânicas, e graças a Deus assim, a gente tem tido resultados bem expressivos, porque eu vou confessar algo da minha parte. Eu não imaginava que poderia auxiliar, trazer resultados aí para os donos de oficina. Tinha uma vontade muito grande de passar um pouco de um conhecimento fora da prática, né, habitual ali dos cursos técnicos e tudo mais, para donos de oficina, para mudar a mentalidade. E isso tem trazido bastante resultado para eles, certo? Então, de uma forma rápida aí, vou falar um pouquinho só das ferramentas que a gente já falou aqui. Primeira ferramenta, né, a consciência. É necessário estar consciente, ter a consciência de que se você precisa de ajuda, você deve correr atrás disso e abrir o coração e tomar a consciência. A consciência fez parte da minha vida muito forte, mas muito forte mesmo, certo? Segunda ferramenta é a da comunicação. Como você tem se comunicado com o seu cliente, como você tem se comunicado com os seus colaboradores, fornecedores. Então isso é muito importante, né? Aquilo que você está comunicando para o seu cliente, ele está entendendo? Né? Às vezes, dependendo da maneira como você passa, pode ser que ele não interprete da melhor maneira possível. Deixa eu lembrar que foi a quarta ferramenta, pessoas. Não tem como, né? A gente tem que lidar com pessoas, né? Deus criou a nós, né? Aqui eu já estou até com a... Isso daqui não sai de perto não, né? O livro da sabedoria milenar aí. Deus criou nós para nos relacionar. A gente vai precisar de pessoas para nos relacionarmos. E ó, então a gente precisa aprender a se comunicar, se relacionar, fazer com que a gente tenha um time para poder ajudar. Ontem no encontro a gente falou: quer ir longe? Quer ir rápido? Vai você sozinho, dá para ir rapidão. Quer ir longe? Vá com pessoas. Quer ir mais longe ainda? Vá com as pessoas certas. E graças a Deus teve uma mudança muito radical. Eu não me comunicava direito, não sabia lidar com as pessoas direito, tanto que eu tinha uma rotatividade muito grande de colaboradores aqui dentro da Tagma. Graças a Deus isso mudou. A gente falou de reprogramação de crença. Pois é, dono de oficina tem muitas crenças, mas muita. Quer uma forte? Não, só eu sei fazer bem feito. Os colaboradores não sabem, os outros não sabem. É uma crença muito forte. Tem aquela crença de uma dificuldade de deixar ali na mão do colaborador alguns serviços mais difíceis, né? Por quê? Porque isso daí, sem você perceber, é uma crença. Não é fácil se libertar dessa crença.
falo por experiência própria, né? Às vezes eu entregava um trabalho mais difícil ali, mais complicado, e, né, delegava para um colaborador, e o que acontecia? Daqui a pouco, quando menos percebia, eu estava ali em cima, ali olhando, não, mas tá certo, putz, mas você vai usar essa ferramenta, você vai apoiar aí? Então assim, isso daí precisou ser trabalhado numa dosagem para que hoje, graças a Deus, confiança total no time aqui, né? Então a gente falou de time, pessoas, outras ferramentas que nós comentamos aqui. Nossa, atendimento ao cliente, essa aula foi muito legal. Se você não assistiu, eu considero como aula, encontro e por aí vai. Atendimento ao cliente, como você atende o seu cliente. A gente viu lá uma estatística que 67% das pessoas que trocam de estabelecimentos quando precisam de um produto ou de um serviço é por não serem atendidas da maneira adequada. Olha só a importância disso daí. E a aula de ontem foi, né, espetacular, aí foi até além do propósito, mas foi um bate-papo tão legal que acabou durando 2 horas sobre network, o poder do network. Então vamos lá para a 8ª ferramenta e eu vou chamar o convidado para ele estar participando. 8ª ferramenta, essa daqui, essa é a hora que você olhar, você vai, talvez você não vá gostar, mas você vai entender o quanto essa ferramenta é importante e o resultado que ela traz dentro da sua oficina. Todo esse tipo de ferramenta eu vejo que todo dono de oficina tem dificuldade de lidar com ela, certo? Então vamos lá, ó. 8ª ferramenta, disciplina. Disciplina, ó. Vou só ler um negócio para vocês aqui. Quer ver? Bem interessante aqui, ó. Conceito de disciplina, né? Eu sempre faço algumas anotações. A disciplina é conhecida como a capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano e que envolve para toda circunstância ou ocasião a prática de uma atuação organizada e perseverante. Olha só a importância, principalmente esse fato. A prática de uma atuação organizada e perseverante a fim de obter um fim determinado. Muito bom essa questão da disciplina. Para a gente entrar com o convidado, você que é dono de oficina que ainda não se inscreveu no aulão do dia 17 de fevereiro, às 19h30, aqui na bio da Tagma Evolution tem um link, você se inscreve. Já tem muita gente inscrita para esse dia, vai ser um aulão bem bacana, né? Tem até um tema que é oficina organizada nunca mais no negativo. Hoje a gente vai falar alguns pontos a respeito da disciplina, que a disciplina tem a ver com organização. Então se você não se inscreveu, se inscreva lá. Por que eu chamei esse convidado aqui para falar acerca da disciplina? Ele faz parte da mentoria da Mecânica da Mente para donos de oficina mecânica e assim, ele teve resultados altamente expressivos justamente pelo fato de ser disciplinado. Eu imagino, a gente vai saber isso no nosso bate-papo, ele talvez não seja, né, uma pessoa totalmente disciplinada, mas ele entendeu a importância de disciplinar-se e aplicar, e aí sim teve os resultados. Então vamos ver aí direitinho aí, vamos ver esse bate-papo bem legal com o Gleison, né, da Mecânica GHR, lá de Itaúna, Minas Gerais. Então vou chamar ele aqui, deixa eu fazer o convite aqui pro Gleison. Aqui, ó, Mecânica, certo? Foi aí, Gleison. Aceita aí. Muito bem, os que vão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Ó, a Patrícia entrou aí, a Paty. Nossa, Paty, muito legal sua participação ontem. Deus abençoe, muito obrigado sempre aí pelo carinho, né? Principalmente com a minha família, com a minha filha, é algo impressionante, isso que assim me marca demais, né? E é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pela capacidade, pela criatividade. Eu mandei o convite para o Gleison, estou só aguardando aqui, enquanto ele vai, né, tentando entrar. Eu vou falar um negócio aqui importante, né? Graças a Deus aí chegou a sexta-feira,
Para alguns amigos donos de oficina, eles trabalham no sábado, outros não. Aqui na Tagma a gente tem uma programação que trabalha de segunda a sexta, final de semana. É para eu e a Roberta curtir ali o nosso final de semana, seja descansando, fazendo alguma atividade. E isso para o pessoal do time aqui da Tagma é muito importante. A semana ela é muito intensa, mas é muito proveitosa. Parece que teve um erro aqui. Vou mandar de novo, tá, Gleison? Espera aí. Ixi, aí apareceu. Agora apareceu aqui. Não tinha aparecido aqui o GHR, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar da ferramenta da disciplina. Meu, como a disciplina ela é importante. Vou falar um negócio para vocês sobre essa 8ª ferramenta da disciplina. O meu perfil comportamental é um perfil comportamental totalmente averso à disciplina. Por quê? Eu tenho o perfil comportamental dominante, então o dominante ele não gosta muito de regras, não aceita muito isso daí. Mas eu entendi a importância da disciplina, apliquei ela fortemente, meti marcha e muitas coisas aconteceram aqui dentro da Tagma. Como a maioria de vocês sabem, mas para aqueles que não sabem eu vou comentar de novo, eu vim da parte esportiva. E a parte esportiva ela requer muita disciplina, certo? Se não tiver disciplina, automaticamente você não consegue. Ô Gleison, vamos partir para aquele. Vamos partir para o 2? Partir para o 2. Então eu vou fazer assim, eu vou mandar no da GHR mesmo, que eu acho que é mais interessante, porque aí seus clientes vão ver também, ok? Vamos tentar de novo aqui. Eu estou mandando o convite para o Gleison, que ele vai participar aqui do nosso encontro. Eu acho que ele deve estar com problema ali na hora de conectar-se. Então, voltando rapidinho aqui enquanto ele entra aí, a disciplina no esporte, ele era um negócio impressionante. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar isso, aí chega um determinado ponto que você já se habitua. Quando se fala o termo disciplina, ele não soa muito bem. Mas para o dono da oficina tem que entender que o termo disciplina, apesar de parecer um termo voltado para aprisionar, prender, amarrar, deixar ali limitado, é totalmente contrário. Você conseguir aplicar uma disciplina, ela se torna libertador. Por quê? Porque a disciplina está ligado à organização, a manter-se organizado. Pode ficar tranquilo. Ô Gleison, mando vou mandar aqui nesse outro seu aqui, no Gleicinho aqui. Tá meio difícil, né? Vamos ver se vai. Gleicinho aqui, ó. Vamos ver se esse vai. Mandei aí no Gleicinho mecânico. Apesar que eu acho que esse aí é o particular seu, aí seria bom fazer pelo da oficina. Então vamos continuar aqui enquanto o Gleison entra. Acerca da disciplina. Então, assim, o resultado que ele traz é algo tão excepcional que ele te traz liberdade ao invés de parecer uma palavra que te aprisiona. Por quê? Porque você vai estar meio pautado a alguma coisa que você vai fazer. Da onde eu comecei a trazer a disciplina do esporte para dentro da Tagma. É porque assim, eu sabia que existiam vários setores, como dentro do esporte, dentro do futebol, falando um pouquinho mais a fundo, é como o futebol, né, principalmente o de campo, é como se fosse setores, né? Tem o setor do ataque, o setor do meio de campo, o setor de ligação ali do meio de campo. Aí, agora entrou aí, ó. Aí, ó. É isso aí, ó. Deixa eu só concluir, né? O setor do meio de campo e o setor da defesa. Então é necessário ter toda essa organização e disciplina de todos para que se atinja um objetivo que é o quê? Marcar gol no time adversário. Então aqui na Tagma foi justamente acerca disso. Muito bem, seu Gleison. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer imenso poder falar com você aí, bater um papo legal aí, expor um pouco. É uma pessoa um pouco mais reservada, mas graças a Deus que ele aceitou o convite para estar participando. Seja muito bem-vindo, Gleison. Boa noite.
Obrigado. Obrigado, boa noite a todos aí, né? Como é que tá o batido aí, Eduardo? Vamos que vamos, né, Gleice? Vamos que vamos. Como diz Tá os mineiros, tranquilo, né? né? Garrato sempre, né? Peraí só um tiquinho, Eduardo, travou aqui. Tá. Ô, Gleison, você tentou Oi? entrar pelo celular no da mecânica GHR? Tentei, não entrei não. Na verdade, eu tinha tentado entrar pelo notebook, né? Acabou que não deu também não. Vai ter que ser pelo telefone aqui mesmo. Tá. Quer tentar pelo telefone, pelo da GHR? Que aí os clientes vê, filho. Os clientes precisam saber que o Gleison faz live. Vamos voltar ali rapidão Tá, lá então então. você Vamos fechar clica aqui. aí, Vamos tentar desliga, eu aqui. mando o convite lá pelo outro, tá Tá, bom? beleza. Vou fechar aqui. Fechou. Enquanto o Gleison vai preparando, quando eu falei aí acerca da organização de um time, a necessidade da disciplina, quando eu trouxe isso para a Tagma, começou a ter resultados altamente expressivos. Olha só como que eu comecei. Esses dias eu coloquei uma foto, acho que no status do WhatsApp, como era a Tagma antes, como está a Tagma no dia de hoje. Então, assim, todos nós sabemos, né, donos de oficina, que assim, a nossa oficina tem vários setores. E por conta da nossa cabeça estar sempre voltado para executar ali os trabalhos, fazer o pátio girar e tudo mais, a gente entende que talvez isso não seja tão importante, mas tem uma importância muito grande. Então, qual que foi o ciclo? Olha só, pega essa ferramenta aí e o índice de manuseio dela. Legal, vou mandar, Gleison. O índice, a forma de manusear ela. Então, assim, se a gente for analisar, você querer organizar toda a oficina de uma vez, você não vai conseguir. Por quê? Isso aí vai, de uma certa forma, sobrecarregar. Se você não é tão disciplinado para aplicar isso, para ter esse lance da disciplina, né? Esse dom, né? Que pode ser maximizado aí da disciplina, nós começamos a reforma por setores, né? Tem uma parte aqui ao lado, a gente começou organizando aquele setor, depois pulou para um outro setor aqui da oficina, a gente foi fazendo meio que um passo a passo, um cronograma. Quando a gente terminou, a gente fez um plano de ação. Quando finalizou todos os pontos, a gente retornou para o primeiro e foi pelo lado da manutenção. Precisava pintar isso depois de um tempo. Precisava pintar, precisava fazer alguma coisa. Eu estou falando isso acerca da organização do pátio e a disciplina que foi necessário aplicar. Outro ponto que nós trabalhamos a disciplina dentro da Tagma. Nós temos o regulamento interno, mas esse regulamento interno eu sempre explico de uma forma muito clara, explicando os porquês. Porque a disciplina, quando você impõe, aí ela se torna uma prisão. Quando você explica os porquês, aí ele começa a ter um ar totalmente diferente. Então, como que a gente pode fazer para organizar a Tagma da questão da limpeza e organização? Falo para eles acerca da disciplina. A gente cria, de uma certa forma, um tempo durante o período da manhã do qual todos participam, né, da limpeza e organização aqui. E quando a gente explica o porquê. Então, quando chega um cliente que ele comenta a respeito do ambiente, que é limpo, organizado, eu comento com eles. A Luana, como ela faz parte da recepção, ela está sempre comigo aqui no atendimento ao cliente, ela ouve muito isso do cliente. E aí o que acontece? A gente passa o feedback para eles. Então, assim, a gente tem o guardião, que é o Alessandro. Então, ele é o responsável principal por essa parte, mas todos fazem parte do processo e contribuem. Então, assim, cria-se essa disciplina do qual todos encontram participante. E uma forma de eu incentivar o Alessandro para que ele veja essa parte da organização e da limpeza totalmente diferente como muitos enxergam. Eu falei assim, você está tão próximo do serviço que eu faço que ele tem um destaque muito grande. A gente faz um atendimento ao cliente muito, né, muito específico, muito forte dessa parte, mas o que acontece? É um complemento, porque tudo que a pessoa entra aqui já tem um propósito e faz parte da disciplina. Então, é bem bacana isso aí. Vou mandar o convite para o Gleison aí para a gente fazer o bate-papo. Gleison, que é integrante da Mecânica da Mente, é uma mentoria em grupo que ajuda donos de pequena e média oficina mecânica. Ó, vou mandar, Gleison, mandei aí.
Vamos que vamos. Professor André. André também participou da mentoria. Eu virei professor dele. Não passou muito tempo, ele virou meu professor. Já viu isso? Um ajuda o outro muito forte. Agora vai, hein, Gleison? Agora não é possível, né? É isso daí. Então vamos lá, Gleison. Sem perder muito tempo, eu imagino que você estava acompanhando. A gente estava falando aí da oitava ferramenta, que é a disciplina. E eu falei que você Sim. fez parte, né? Faz parte ainda, que eu considero não mais desligado, porque não tem como. Faz parte da mecânica da mente, a mentoria que ajuda aí donos de pequena e média oficina mecânica a ter um resultado aí diferente, a sair de um determinado problema, porque são vários, né, existentes dentro de várias oficinas mecânicas que tem no Brasil afora, mas que com certeza aí a gente vai falar um pouquinho. Se apresenta aí, fala um pouco quem é o Gleison, como começou a mecânica GHR até o momento que a gente se encontrou, Gleison, porque a gente não se conhecia, foi através, né, do tráfego na internet, do impulsionamento, oferecendo a mentoria, porque a gente acabou se encontrando, mas foi um outro ponto muito engraçado, né? Engraçado entre aspas. Conta aí, Gleison, conta um pouco da sua história, quem é o Gleison, onde você mora, onde fica a sua oficina, vamos que vamos. Meu nome é Gleice, né? Eu sou de Itaúna, Minas Gerais. A cidade aqui é interior, fica aproximadamente uns 80 quilômetros da capital de Belo Horizonte. E a mecânica de HR começou em 2016, quando eu fui, né, mandado embora e fui dispensado, né, no caso desligado da concessionária que eu trabalhei. Trabalhei na concessionária aí por volta de 4 anos, concessionária Fit, e resolvi, depois de dispensar, abrir a mecânica de HR. E a mecânica de HR 2016 já vai fazer aí 6 anos. Né? E nesse intervalo a gente passou muito apuro, né, Eduardo? Você sabe a minha história aí, daqui, dali. Tudo no começo é muito complicado e tal. E a questão da mentoria foi, assim, até um fato inusitado, porque eu via a Tagma Evolution ali no Instagram, acompanhava, assisti algumas lives do Eduardo antes de eu fazer a mentoria, mas não punha muita fé em nada, falar que isso é bem verdade. E quando foi um Esse foi um dia, o dos meu pontos, colaborador. né? Isso, quando foi um dia, o meu colaborador realmente falou da live, e nem das lives, da Tagma, nem eu resolvi entrar. Aí eu falei, não, eu vou entrar, vou ver como é que isso funciona. Fiz aí as aulas, né, assim, aquelas que o Eduardo, né, fazia lá, que são as gravadas lá, pra gente já ter o acesso, né, e tal. E até no dia que eu fiz a inscrição, né, o Eduardo vai até confirmar aí. Eu mandei uma mensagem para ele, tipo assim, daquele jeito: Eduardo, meio que assim, eu vou entrar, mas eu não tô pondo muita fé nisso, não. Entrou para comprovar que não dá certo, né? Eu entrei pensando que eu ia ser só mais um, mas eu falei, não, eu tô disposto, que passei por alguns apuros aqui, tive que fazer algumas mudanças na oficina, falei, não, vou mudar e vamos ver. Ó, E funcionou. Funcionou e funcionou. funciona. Caramba! Deu errado seu plano, então. Deu, é o que eu tinha pensado, não deu em nada. Ô, deixa eu só contar, né? Teve até um amigo aqui que falou assim, nossa, uma história muito parecida com a minha. Geralmente quando a gente faz as lives, foi até Aí, ó, ele acabou de entrar aí, né? O José E ó, Edilson entrou aí. assistiu a live, eu com o Bruno, né? No outro lançamento que teve. E aí ele indicou você para estar assistindo. E aí você entrou. Dois pontos, né, que eu gosto de fazer quando a pessoa entra na mentoria. Eu já tento entrar em contato com ela, né, fazer um bate-papo rápido ali. E o primeiro bate-papo que eu tive com o Gleison, ele foi muito seco. Sabe aquele negócio, e aí, boa noite, tudo bem e tal? Aí, ok, tudo bem. Né? Meio seco ali. De uma forma bem... Aí tranquilo. Passou alguns dias, tal, tranquilo. Aí tem o nosso primeiro encontro individual. A mentoria é em grupo, mas a gente sempre faz um encontro individual ali por volta de 1 hora e meia. Olhando, vocês que estão aí acompanhando, olhando a expressão dele, é totalmente diferente do primeiro contato que eu tive. Parece que eu era o maior inimigo desse homem, porque assim, ele colocou tanta coisa para fora, assim, com raiva dos clientes, e não, porque aqui nessa cidade e tal, não sei o quê.
e eu olhando, tinha hora que eu dava risada, tinha hora que eu segurava, mas aí teve um ponto principal. Eu deixei ele praticamente colocar tudo para fora. Eu falei, Gleison, você tá disposto a ver as coisas mudarem, sabe? Realmente ter um resultado bacana e você vê o seu potencial, o potencial que a sua oficina tem e como você pode se transformar na cidade onde você está. Aí foi assim, foi o ponto crucial do Gleison, foi que assim, ele teve a consciência, ele abriu o coração, aceitou. Eu falei, você está preparado para ouvir o que eu tenho para falar para você? Ele falou, tenho. E a primeira coisa que a gente fez já foi o quê? Foi reprogramar uma crença que ele tinha. Por quê? Porque toda vez que ele estava falando comigo, ele falava assim, não, porque a minha oficina ela é pequena, porque a minha oficina é pequena. Eu falei, você não mais vai falar que a sua oficina é pequena. Aí ele já captou. Por isso que eu chamei o Gleison para a gente falar da ferramenta da disciplina, porque ele foi uma pessoa extremamente disciplinado. Todas as ferramentas que eu passei para ele, ele ia lá e aplicava com maestria. A questão de falar, não mais falar que a oficina dele era uma oficina pequena. Ele nunca mais ele falou. Ele até utilizou um termo para reprogramar ele mesmo. Ele falou assim, por enquanto o meu espaço é reduzido, mas, né? Então, assim, utilizou esse termo, ele enganou a mente dele, ele reprogramou, mudou a mentalidade. Como foi nesse processo aquela vez que você falou, Gleison, que você colocou, praticamente meio que você vomitou, estava bravo e tudo mais. Qual foi o sentimento que você teve naquele momento e esse processo de mudança aí? Eduardo, aquela época, né, que eu entrei, era, tipo assim, a gente tava nervoso, né, estressado aí com o cliente e tal, com uma situação que tava acontecendo na época. E, tipo assim, aí o processo de mudança, igual você falou mesmo, a gente tem que trabalhar a mente mesmo. Mudar a mentalidade mesmo. Tá aí na mente. Tudo praticamente que você faz hoje na vida, independente de serviço, oficina ou não, tudo que a gente vai realizar na vida, praticamente está na mente mesmo. Tá na Então, a mente. partir do momento que você falou comigo que a oficina não era pequena, eu mudei o assunto. Né? Igual eu falei, sempre que eu ia falar alguma coisa, eu pensava antes de falar. Hoje eu ainda penso muito. E é isso. A gente tem que evoluir mesmo na questão da mentalidade mesmo. E, tipo assim, é até difícil de expressar. O que eu sei de falar é que hoje houve uma mudança muito grande e que eu estou muito satisfeito. Né? Para quem estava meio desanimado, que entrou na mentoria desacreditado, porque eu falei e repito de novo, eu entrei na mentoria com fé que esse tem que não ia dar certo, que acabou que deu. Não, e o legal é que assim, você desfrutou do processo de uma maneira muito boa, que assim, você se apaixonou por tudo que você estava fazendo, né? Sim, Desde da sim. organização mesmo, ali de uma certa forma limitado, você continuou ali, você organizou, você construiu o seu time, né? Ali, Uhum. a gente até conversou, eu tive a oportunidade até de conversar bastante com o José Nilson, né, ajudando de uma certa forma, ajudando por trás ali, né, tranquilizando ele e entendendo acerca do processo de mudança, porque quando existe uma mentoria é que nem você praticamente sim, você vai ter que mudar muitas coisas, né, para você aplicar ali. Então vai ter aquele processo de Sim, mudança. Ó, o Edu tá falando aí, o Edu eu namoro ele já faz tempo já, porque tem um potencial muito grande aí. Eu quero ver ele explodindo aí, mas Deus vai preparar o momento certo aí. Então, com o certeza. Gleison, o que foi bem bacana, né? A questão da disciplina para você. Da onde você tirou isso? Se já era hábito seu, não era? De você, quando você entendia o processo que era necessário você aplicar, como é a relação Gleison-disciplina? Como você enxerga a disciplina, Gleison? Mano, Eduardo, assim, eu até tento ser o mais disciplinado possível. Né? Assim, eu faço questão de, às vezes, tentar ali dentro da disciplina certinho. Nessa questão aqui, eu me disciplinei porque eu queria melhorar mesmo, sabe? Eu queria que a oficina andasse para frente, não queria mais, né, viver igual eu estava vivendo, estressado com o cliente, Paraná. E via outras pessoas aí, igual a Tagma mesmo, comecei a acompanhar.
acompanho o Bruno Jucabala, que teve uma live muito bacana ontem. Então, tipo assim, eu vi esse pessoal aí e pensava comigo, eu quero chegar onde é que esse povo chega. Que eu pensava comigo, o que que esse pessoal faz para ter o que eles têm? Não é possível, a gente tem que conseguir fazer também. Mas assim, para fazer depende da gente, lógico, tem que manter a disciplina e tal. Aí quando eu entrei na mentoria, eu fui me disciplinando por causa disso, porque eu vi que o trem ia dar resultado, eu falei, não, vou fazer desse jeito. Eu me disciplinei por causa disso. Mas eu sempre fui assim, meio assim com as minhas coisas, eu sempre tive uma disciplinazinha certinha, sabe? Eu nunca fui muito largado assim para certas coisas, não. Eu sempre gostei de correr atrás e tentar manter o foco daquele jeito mesmo. Pô, isso daí é bem bacana, né? Apesar que você luta, né? Você pratica um esporte e o esporte ajuda na disciplina também, igual eu estava falando Sim, aqui acerca de ter vindo da área esportiva. Você pratica esporte, luta, a luta ajuda a questão da disciplina, então isso provavelmente ajudou. Ô Gleison, deixa eu só dar uma brecha, tem um Rafa mecânico aqui, ele falou acerca da mentoria. Depois manda um direct para mim, ô Rafa, aí eu explico para você direitinho como funciona, tá? É um negócio bem, você tá vendo aí, né? O Gleison entrou achando que o negócio não ia dar certo, mas deu muito certo aí, foi bem bacana. O isso Gleison, ah, pelo que eu vi aqui no Instagram aqui rapidinho, que tá achando que o Rafa aí, mecânico, eu conheci ele, ele é daqui. É conhecido então mesmo. aí, ó. Então ele tá de olho em você, viu, Gleison? Então Se ele for quem viu eu tô aí as mudanças. pensando, é conhecido. Então ele viu aí as mudanças que aconteceram. Olha só que bacana. O Gleison ele passou por um processo que foi da seguinte maneira, né? As coisas aconteceram, graças a Deus, muito rápido. Por quê? Porque o fato da disciplina ajudou ele a trazer os resultados muito rápido, né? Então, o que acontece? Dentro da oficina dele, ele começou a separar os setores, tudo certinho. E os setores, conforme ele foi separando, ele foi aplicando o que dentro da mentoria, nos encontros, a gente ia falando. Questão de atendimento ao cliente, a questão de vender, né? Tem a cereja do bolo, que é o ponto principal lá, que infelizmente eu não Uhum. posso falar sobre isso aqui, mas é o que faz toda Sim. a diferença para quem faz o atendimento ao cliente, né? Para, né, saber atender o cliente da maneira correta. Então, assim, aí ele começou a aplicar e ter resultado. E ele tinha, né? Ele estava numa situação meio desanimada, aí ele começou a animar, começou a ter resultado, aí começou a ter um movimento totalmente diferente, o espaço já começou a não comportar, a gente começou a planejar a mudança, né, de espaço, do local onde você estava para um local maior, tudo isso em meio a esposa grávida e uma filha pequena. Então foi assim, foi um pacote completo de bênção que Deus derramou sobre a vida dele de uma forma assim impressionante. Eu sempre ali, e tinha hora que parecia que ele, nossa, rapaz, como vai fazer? Meu, vamos aplicando, vamos trabalhando tudo certinho que Deus vai agir. Aí o que aconteceu? Ele mostrou o local para onde é a sede aí da GHR. E quando você fez essa mudança aí, Gleison, como que foi esse processo de você de um local um pouco mais limitado e graças a Deus agora você está num espaço bem bacana aí? Essa transição aí, como foi para você? O Eduardo, foi bacana demais, falar que você bem a verdade, porque o espaço. Agora eu posso falar que era pequeno. Agora você O pode falar. espaço que. Agora eu posso falar. O espaço que era Tá pequeno, liberado. Tá liberado e agora pô, agora não liberado, tem né? problema. Aí, tipo assim. Mas foi uma mudança bem grande, porque o espaço era bem limitado mesmo, né? Igual depois eu posso até postar uma foto do antes né? Do antes e o agora, antes e depois. É, Mas assim, a mudança foi rápida, né? Porque a gente começou a mentoria em março, né? Se eu não me engano, um negócio assim. foi. E você vê, em setembro eu consegui mudar. Então, tipo, foi coisa muito rápida e foi assim, uma visão totalmente diferente do que eu tinha antes mesmo. Foi grandioso, vou falar que você bem a verdade. Foi muito bom. E eu ficava receoso, às vezes, mudar e não dar certo, né? E tal. Mas, assim, graças à questão da mentoria, a cereja do bolo que a gente tem aí, foi onde é que eu consegui chegar, onde é que eu tô hoje. Né? Assim, foi bem bacana e graças à disciplina também, né? Porque tudo que eu fui aprendendo, tipo assim, tinha aula na terça, na quarta-feira eu já chegava na oficina
já dava aplicada lá, já era muito rápido, não esperava muita coisa, para não perder, entendeu? E já Verdade, saía na febre pronto para é, aplicar, né? E é já legal que assim, aproveitava que a mente estava fresca. a gente faz os encontros geralmente na terça-feira, porque segunda-feira é o início da semana, terça ainda é o início da semana, para poder já vir naquela vibe ali e aplicar e meter marcha e os resultados começarem a acontecer. O Gleison, ele, uma característica muito bacana dele foi o seguinte, né? Quando entra na mentoria, a gente tem o grupo, né? Até o Carlos aí acabou de entrar. Tem alguns outros amigos aqui que também faz parte. Só que o que acontece? Ele sempre aproveitou muito. Ele simplesmente ele fazia assim, quando ele tinha alguma dúvida ou alguma situação que ele passava dentro da oficina, ele mandava uma mensagem, né, no particular e falava: Eduardo, não precisa responder agora, depois você ouve, quando tiver uma brecha você me responde. Então, assim, ele aproveitou muito a oportunidade que ele estava tendo, ele se jogou mesmo, não ficava com dúvida retida, ele colocava muito para fora. Sabe aquele negócio, quando a pessoa vai num curso, né, às vezes a pessoa ela entra e sai do curso, ela não abre a boca, não faz uma pergunta, não faz nada. Então, assim, praticamente ele não vai ter um aproveitamento. Agora, quando você vai para cima, né? Vai para cima, pergunta, se tem dúvida, não está nem aí. E, ao mesmo tempo que às vezes a gente já fazendo alguma coisa, respondendo as mensagens no individual, a gente já colocando feedback no grupo para poder ajudar os outros integrantes também. Então, essa característica dele foi fundamental, que assim, é não ter o medo, né, de assim, putz, vou incomodar ele. Não, você já criou uma estratégia ali, não precisa responder agora, mas eu tô com uma situação assim assado. O mais engraçado, né, foi uma situação, né, que a gente comentou em uma das aulas que são fortíssimas. Aí você pegou e falou assim, eu vou mandar um vídeo para você, eu não estou conseguindo, né? Como que eu vou fazer, né, em relação àquele gol bem antigo? Ele falou, como que eu vou lidar com essa situação? E aí ele mandou o vídeo e eu expliquei para ele. Eu falei, você vai entender que a maneira como o cliente enxerga é diferente da maneira como você vê e o propósito de trabalho que você oferece. E ali a gente teve uma outra conversa muito bacana. E aí ele entendeu, passou para o cliente entendeu, foi bom para ambos, né? Porque naquele momento o cliente não era o mais específico para a GHR, o que o GHR estava afim de propor. Então foram muitas experiências, né, ao longo de um curto espaço de tempo, mas que os resultados foram bem bacanas, né, disso daí. Essa mudança até no atendimento ao cliente, como foi para você, Gleison? Essa mudança de você conversar mais, sendo que um dos pontos que você falou na primeira conversa era que o pessoal da cidade, tipo assim, a sua maneira antigamente de ver e, de repente, como você estava atendendo durante o processo da mentoria e como é hoje, né, o atendimento ao cliente na GHR. Bom, hoje, assim, o atendimento meu lá, eu faço, assim, questão de fazer o melhor possível mesmo, que é cliente em primeiro lugar. Faço questão de atender o cliente do jeitinho, explicar tudo que tem que ser explicar. Na hora que o cliente chega na oficina, a gente conversa certinho, nem faz aquelas entrevistas que a gente já tem que fazer mesmo. Então, tipo assim, com mais paciência agora, né? Porque a gente, né, vai conversando, vai educando, a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas aí, que é uma das ferramentas que você passou aí essa semana para trás, que são pessoas. E a gente depende de pessoas não só para trabalhar com a gente, mas o que a gente vive com pessoas, né? Tipo assim, clientes são pessoas, enfim. Então, assim, a gente aprende a lidar com as pessoas, né? Hoje eu bem mais tranquilo. Hoje é bem mais tranquilo. Uma situação igual eu passei daquela vez que eu conversei com você, se acontecer hoje, eu contorno a situação com muito mais tranquilidade, já não estresso mais, já não brigo, não vou discutir, enfim. E o atendimento, assim, eu sempre tentei fazer um atendimento melhor que eu sempre consegui, mas depois da mentoria, eu vi que o atendimento é tudo, né? Então, tipo assim, eu prezo um atendimento, assim, o melhor possível mesmo. Tento fazer o meu melhor mesmo. Se uma vez ou outra a gente desagradar uma pessoa, infelizmente acontece, mas eu evito o máximo, né? Assim, evito o máximo que eu falo assim, a gente faz de tudo para não dar problema mesmo, para não ter que desagradar ninguém. Isso daí é importante, né?
É uma das essências aí da mecânica da mente é justamente isso. Hoje, assim, eu interpreto, né, os donos de oficina mecânica como os clientes. E o cliente ele tem uma necessidade, uma dor, né? Quantos clientes não chegam para nós com o carro na oficina? Você fala, e aí, tudo bem? Ele fala assim, não, não tá bem não. Aí você vai ver é por causa do carro, né? Hoje eu conversei com uma cliente, inclusive é desse carro que está aqui, dessa Renegade. Ela falou assim, espero que você me dê uma notícia boa, porque, meu, à noite eu chorei. Aí eu, calma, é um carro, a gente está aqui para auxiliar você na melhor tomada de decisão possível. Então, assim, como eu costumo falar, né? O carro, ele é um meio, porque o fim é o cliente, né? O carro, ele, de uma certa forma, né, é um componente físico, mas que ele não tem uma alma. Mas o dono do carro, sim, né? Então é necessário a gente entender todo esse processo, e esse processo é no atendimento ao cliente. E é impressionante, Gleison, que a atenção que eu dei que eu passei para essa cliente, na hora que eu passei a proposta, né, para fazer o reparo do veículo dela, ela aceitou na hora e já falou assim: posso mandar um valor já no Pix? Me passa o Pix e já manda. Você vê a importância do atendimento. Não é ficar muito preocupado só no carro, é se preocupar, é se importar. Na verdade, não é se preocupar, é se importar com a pessoa que está do outro lado, né? E você tem feito isso, tanto que você colocou, você colocou vários prints, né? Dos clientes dando feedback ali do seu atendimento, né? Da excelência no atendimento. Meu, que o carro ficou show de bola, tal, não sei o que, caramba, que atendimento bacana. Então acabou se tornando um dos pontos fortes da GHR, né? Com certeza. O atendimento, né? O atendimento do cliente na hora que ele vem trazer o carro, né, para a oficina, e o atendimento do cliente também na hora que você vai liberar o carro também, né? Que a gente fala aí de entrega técnica, né? Tem que ser bem atendido também nessa questão também. Não adianta você querer atender na hora que o carro vem, entra, depois que faz serviço, e deixa o cliente embora de qualquer forma. Não é isso. Tem que ser os dois lados. Explicar o que foi feito, mostrar o que foi feito, né? Então, tipo assim, o atendimento aí nessa questão é primordial mesmo. Deixar bem claro, né? Teve um ponto também, Gleison, que é bem importante a gente ressaltar. Assim, por exemplo, eu vou tratando com vocês, né? No caso, eu vou tratando com o Gleison ali a mudança de mentalidade. E assim, para que você pudesse ter mais resultado e melhorar, a gente chegou a comentar de você contratar uma pessoa, uma secretária, para tirar algumas coisas de você, para que você melhorasse, potencializasse outros pontos. A disciplina, ela é muito importante, a gente trabalhou isso e ela foi excepcional para você. Por quê? Porque algumas coisas você mesmo deixou claro. Eu tenho uma determinada dificuldade com isso, mas você não deixou desguarnecido. Você tem uma pessoa que cuida do financeiro e te passa o relatório. Diferente do Sim. que muitos falam assim, meu, eu não lido com isso, então o negócio é o seguinte, pá, deixa pra lá e que se dane, né? E não é assim, você deixou, ó, meu, eu não lido muito bem com isso, mas vai ter uma pessoa que vai cuidar disso daqui pra mim. Então eu vou desempenhar a liderança do time, vou desempenhar o atendimento ao cliente, né? O fluxograma, né, que a gente passou lá, bem bacana, que você também aplicou isso daí lá, show de bola. E aí eu falei, Gleison, acho que, né, ter uma secretária é importante para tirar um peso e você conseguir desenvolver algumas coisas. Desde que a secretária entrou, né, que está fazendo, que está trabalhando com você, qual foi a importância disso daí para a GHR e para o Gleison, né? Qual foi a importância dessa contratação, Gleison? Ô, Eduardo, é o seguinte, ela fez uma parte, né? Ela faz, né? Vamos falar assim, para mim lá na GHR, que é aquela parte ali, igual a gente fala, vai gerar ali as propostas de serviço, gerar ali, né? O atendimento com o cliente, abrir ordem de serviço, fechar ordem de serviço, enfim. Uma coisa que, tipo assim, me sobrecarregava às vezes, porque a gente, como o proprietário da oficina, né? Vamos falar assim, igual você tá aí, geralmente às vezes a pessoa chega e procura o Eduardo. Pode ter alguém no atendimento, mas a pessoa quer conversar com o Eduardo. E a gente, que é o dono da oficina, a pessoa realmente quer conversar com a gente mesmo. Por mais que você tenha um time formado, todo mundo engajado, é tudo padronizado, mas a pessoa, às vezes, ela quer conversar direto com o dono. Então, às vezes, Exato. tinha hora que me sobrecarregava, porque
Tipo, eu tinha que atender o cliente, né, fazer teste em carro, que nem é a função nossa e tal, mais a questão de abrir ordem de serviço, passar proposta de serviço, né, e tal. Então, a secretária Cotação nessa de questão me peça, ajudou né? muito. Isso. Aí a secretária, como ela faz essa parte, agora já me deu uma aliviada. Aí eu já consigo controlar o pátio melhor. A gente vê os carros que estão entrando, que estão saindo, o que está sendo executado de serviço. Se precisar de gerar um orçamento rápido ali, eu já consigo fazer até um orçamento mais rápido, só passo para ela acabar o orçamento para mim, por exemplo. Precisar de fazer algum teste com o cliente, precisar de buscar carro ou levar carro, que é um serviço que a gente faz. Então, tipo assim, já me aliviou muito nessa parte. Foi assim, foi bacana. Eu ficava meio assim, meio com o pé atrás de contratar uma pessoa e tal, mas eu vi a necessidade e realmente funciona. Funciona que eu falo assim, faz falta, tem que ter mesmo. Você Né? consegue Não tem como. uma dificuldade que o pessoal tem, inglês, você vai falar assim, caramba, eu vou ter um custo a mais, né, dentro da oficina, contratando mais uma pessoa. Na verdade, não é um custo a mais, é um investimento. Por quê? Porque Isso. você potencializa, e quando você potencializa o que você faz de melhor ali dentro, atendimento ao cliente, né? É você fazer o teste, cuidar, o check-out ali, tudo certinho. O que acontece? Você consegue desempenhar melhor, você vai conseguir olhar melhor o orçamento para que você não esteja escapando nada, você entenda os custos e aí você passar para o cliente. Então, assim, é um ganho enorme. Por quê? Porque você vai estar voltado mais, né, pela estratégia ali dentro da oficina mecânica, você conseguir aplicar com mais força. Então, isso daí, sempre que eu falo para um ou outro, você tem que contratar uma pessoa para te auxiliar, uma secretária, uma pessoa para te dar um suporte. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, mas é justamente para isso, é para que você tenha mais tempo para olhar direito um orçamento e saber que você talvez não esteja cobrando, porque quando está tudo sobrecarregado em cima do dono da oficina, o que acontece? A pessoa ela vai fazer assim, ela vai fazer igual o pato, né? O pato não faz nada direito, ele não nada direito, ele não voa direito, ele não canta direito. O dono da oficina, quando está sobrecarregado, ele não faz nada direito. Não faz um diagnóstico direito, não faz um atendimento direito, não faz um orçamento direito. Aí depois a oficina não está bem de saúde financeira, ele vai achar que a culpa é do cliente, a culpa é do colaborador, a culpa é de todo mundo, menos dele, que não tem a consciência para entender que às vezes ele precisa de uma ajuda. E você vê uma ajuda dessa, faz com que organize muita coisa e você consiga desempenhar com excelência e fazer com que as coisas vai se encaixando, né, Gleison? Isso mesmo, justamente. E a questão da secretária, igual você está falando, acaba que chega. Como é que eu vou falar com você? Serve o negócio que falou para adiantar muita coisa, questão de orçamento e tal, porque já aconteceu comigo, de estar tão sobrecarregado de passar valor errado de orçamento. E depois que já fechou, aí acabou. Então, você voltar atrás, aí como os outros, vamos falar assim, é tomar o prejuízo e deixar embora. Fazer o quê? Que não tem como contornar, pode correria. O cliente não pode pagar pelo erro do dono da oficina, né? Sim, com certeza. Mas não pode. Mas aconteceu de, tipo assim, da gente, às vezes, igual já aconteceu comigo, de eu tomar prejuízo, tipo assim, de passar um valor de mão de obra, por exemplo, e chegar no final das contas o valor era outro, entendeu? Eu cobrei a menos do que seria o correto de ter cobrado. Aí o prejuízo foi comigo nesse caso, entendeu? Já aconteceu, mas por quê? Por causa de correria. Hoje não, hoje mesmo, tipo assim, igual tem a secretária, se ela fizer um orçamento, se eu ver que tem alguma coisa errada, eu consigo corrigir antes de passar para ela de novo. E, tipo assim, ela vai fazer um orçamento, eu vou lá conferir, aí na conferência eu vou virar para ela e falar assim, ó, pode passar que tá certinho, se tiver errado a gente corrige. Antes não, às vezes passava sem querer, rapidinho, e dava zebra. Já aconteceu comigo já algumas vezes já. É o que eu falei, você tá tão atarefado que você vai fazendo de qualquer jeito e acaba passando e depois, né, lascou, porque já foi, aí você Já não é. pode, né, aí vai ter que assumir de uma certa forma, entre aspas, né, o prejuízo, justamente para não lesar o cliente. Então, analisar para fazer, não é assim, é o que a gente sempre fala também na mentoria, né, que é o ganha-ganha, né, tem que ser bom para a empresa e bom para o cliente, que é acerca do preço justo, né? Contornar objeções, né? Já que você comentava que às vezes o pessoal, né? Quando é uma oficina mais regional,
né, de uma determinada cidade com a quantidade aí um pouco mais reduzida de habitantes. Então se cria uma cultura dentro dessa cidade e que às vezes parece que antigamente trazia muita objeção. E depois que você aprendeu também dentro da mentoria a contornar as objeções, você já tinha os argumentos, né, para mostrar para o cliente o quanto valia a pena fazer o serviço na GHR, né? Você conseguiu se adaptar também muito fácil, porque já que era uma dificuldade, porque no primeiro encontro você, né, estava com vontade de matar os clientes, de repente você passou a amar os clientes, né? Porque você aprendeu a contornar a objeção, né? Com certeza. Isso aí faz parte aí também, né? Tá na mente também. A objeção, na verdade, está na mente, né? Vamos falar assim, é como se fosse uma crença, né, que a gente tem. É só ter a mentalidade, paciência, né? E saber lidar com pessoas mesmo. Vou falar essa verdade. É igual você volta tudo para pessoas. Você gira, gira, gira e volta em pessoas mesmo. É saber lidar. E esse aprendendo a lidar é tranquilo demais, assim. Lógico que uma pessoa ou outra que vira e mexe, você ainda vai dar um, vamos falar assim, vai dar uma dorzinha de cabeça, mas assim, a gente hoje já não sofre tanto mais igual sofria antes. A gente tem necessidade de cair, mesmo assim, não digo brigando, mas estressado por causa de pouca coisa, Gastando né? energia Então, à toa, né? isso a palavra certa é essa mesmo. A gente fica desgastando a gente por causa de pouca coisa. Hoje não, hoje a gente consegue contornar a situação, objeção, você consegue passar assim, não fala, você passa por cima do negócio, né? Passar por cima é um modo de falar, você consegue contornar aquela objeção, ultrapassar aquele obstáculo ali, chega no final das contas, dá certinho, sem ninguém sofrer, vamos falar assim. Como que o Gleison falaria aí para quem tem dificuldade de ser disciplinado para aplicar ou para atingir um determinado objetivo aí? Qual seria a dica do Gleison para se tornar disciplinado? Pô, Eduardo, a questão da disciplina é o seguinte, vai depender da situação que a pessoa tiver. Mas, né, assim, eu falo assim, como é que eu vou te explicar? A pessoa, se ela tiver com a intenção de melhorar, de correr atrás, ela foca naquilo ali, se ela vê que vai, né, que tem intenção mesmo, ela focar e trabalhar a mente para aquilo que ela quer, que vai dar certo. É só ela se disciplinar, o que ela aprender, aplicar. Se você tem uma outra pessoa te falando que aplicou e deu certo, por que você não vai dar? Mas só que você tem que ser disciplinado para aplicar e correr atrás, né? Tipo assim, se a pessoa te mostrou, você põe em prática, e a disciplina é o seguinte, além de você pôr em prática, ainda tem que manter aquilo ali, que não adianta você colocar em prática 1, 2 dias e depois também deixar para trás e esquecer. A Então a disciplina também né? Manter a consistência. Isso, a disciplina eu acho que é o seguinte, ela tanto funciona na hora de você aplicar aquela, né? Vamos falar assim, aquela situação, enfim, o que você aprendeu, mas manter também, você tem que ser disciplinado e manter aquilo que aprendeu também. Entendeu? Então, assim, quem está aí, às vezes está querendo entrar na mentoria e está passando por alguma dificuldade, eu falo, abre a mente, abre o coração aí, se tiver aí disciplina, consciência, que foi uma das primeiras ferramentas aí que o Eduardo mostrou, e a questão das outras pessoas, né, enfim. Mas, assim, é uma das ferramentas primordial, mesmo foi a primeira, consciência. Você tem que ter consciência do que você quer. Se você tem consciência do que você quer, as outras você vai alinhando. E à medida que você vai alinhando, na hora que chegar nessa ferramenta da disciplina, você aplica com disciplina e mantém isso aí. É o interessante, é o que funciona, né? Então, se tiver alguém aí... Sensacional isso que você falou, Gleison, por quê? Porque se você não cria uma raiz forte, o que acontece? Você consegue organizar aquilo por um determinado período e depois ele cai e você volta àquele estágio lá de trás. Sim, isso, né? Isso. No entanto, então, isso assim... traz um benefício, porque senão vai ser só um pico, né? E você vai fazer assim, daqui a pouco cai, né? No entanto, essa questão assim da disciplina e tá sempre melhorando, né? Vamos falar assim, sempre correndo atrás. Não sei se você lembra um dia que eu já liguei para você, eu acho que isso foi uma chamada nossa, nem dos particular que a gente conversou, do que eu faço na hora de atender o cliente, na hora de entregar o veículo para o cliente. Eu já falei com você que eu já estava querendo mudar e caçar outra forma de fazer outra coisa, que aquilo para mim já não estava me agradando muito. Exato. E é um ciclo normal, né? Um ciclo normal de melhoria contínua dentro assim, da oficina mecânica. Não é que eu faço hoje não está me agradando mais. Me agrada assim porque eu tenho muito feedback de retorno bacana. Mas assim, eu estou pensando em melhorar o que eu faço. Já estou caçando, tem que procurar um meio aí de melhorar o que eu faço. Sempre está evoluindo.
Isso que o Gleison está falando é uma das dicas, né, que a gente dá para agradar o cliente na hora da entrega do veículo, né? A Roberta ela tá bolando um outro negócio aqui, o Gleison, bem bacana, que aí eu passo para você, que vai ser bem interessante, porque eu recebi isso. Tanto ela quanto minha filha estão doidas para roubar de mim o presente que eu ganhei, né? E eu tô ali, não vou entregar não vou entregar não. Então elas vão fazer, né, para os clientes da Tagma. Olha só, o Gleison, quando a gente está ali na mentoria, né, eu não sou o dono da razão, né, mas assim, a gente passa a informação que é baseada em cima de um estudo, sabendo que traz o resultado se for aplicado, né? Então tem uma frase acerca da disciplina que eu acho bem bacana. É você quem deve buscar a disciplina. As pessoas podem até te ensinar, mas não pode fazer por você. Então, assim, eu não conseguiria fazer por você. Então, dependeria muito de você para aplicar. Aplicar, que nem eu falei no início. Eu sou uma pessoa que tem um perfil comportamental totalmente aversa a seguir regra. Mas hoje eu sou uma pessoa altamente disciplinada para isso, porque eu sei o resultado que isso me traz. É assim, é lógico que eu sou doido para querer pular o processo, mas eu faço, opa, não. Você não pode pular o processo, porque senão você estraga todo o resultado ao longo do tempo. Só que aí vai chegando num período que você, né, entende o porquê daquilo e aí se torna normal você respeitar a regra para você obter um resultado. A disciplina, Gleison, você vê, olha só que bacana. A gente sabia onde queria chegar, que era uma coisa que você falava assim, eu não quero crescer. Aí eu falei, mas a empresa se tornou, né, um sistema que já, assim, isso saiu fora do seu controle, já não era uma decisão sua. Por quê? Porque ela precisava ampliar. Então a gente fez essa programação, a disciplina entrou em ação, tanto que, graças a Deus, todas as programações que foram feitas, né, entre a oficina continuar, mudar e continuar andando, né, elas deram certo porque a disciplina foi ali, ó, na prática, no tintim por tintim ali para obter o resultado, né? A única coisa foi só a experiência, né, de você dentro de um local maior para você desempenhar o andamento do serviço, né, na organização ali do espaço físico, mas isso também você dominou com maestria e rapidinho você já deu a sequência e a empresa continuou fluindo, né? Sim, com certeza. É isso aí, Eduardo, é Júlio. assim, Pode falar. questão, igual você falou, a gente manteve, né, disciplinado desde de onde que eu saí para agora, né, o local maior, assim, mais bem organizado, e eu tenho mantido tudo que eu tenho aprendido, que eu aprendi na mentoria, a gente está mantendo até hoje com disciplina mesmo. Eu tento fazer, assim, o máximo que eu dou conta mesmo, tento sempre manter mesmo o mesmo padrão, entendeu? E não pode esquecer dessa questão dos disciplina, igual eu falei, que se você esquecer dela, você acaba deixando alguma coisa para trás, então não pode. Tem que estar sempre focado nisso aí. E é bem bacana, assim, né? Já tá pequeno lá, já, Gleison? Eduardo, graças a Deus, falar assim bem a verdade, eu mudei, né, um lugar maior, mais bem organizado e tal, mas você acredita que tem dia que já está praticamente pequeno mesmo? Então, um dia para trás, eu estava até conversando, tô com um cliente meu, eu tive que ficar falando com ele, falei, tá quase na hora de mudar de novo, mas... Se você for mudar de novo, você vai fazer mais um filho, Gleison? Não, tá bom, né? Não, agora não. Agora a única coisa que vai crescer aqui mesmo, assim, a não ser as meninas, é só a oficina mesmo, tá bom, não preciso mais. Ai, porque no meio de tudo isso, o cara ainda teve uma filha, né? E que nasceu bem no meio do processo da mudança, né? Foi, eu mudei em setembro, ela nasceu em novembro. Olha aí, ó. Né? Foi assim, pertinho do outro. Tava meio que ainda no momento ali da organização, do andamento das coisas, e de repente aparece mais uma criança, né? Sim, isso mesmo. Se for parar e analisar aí, o ano passado foi assim, aconteceu muita coisa em assim, num espaço muito curto de tempo, né? Se for parar e analisar. Entrei na mentoria, comecei a aplicar, e eu surgiu a oportunidade de mudar a oficina, mudou a oficina, veio a pandemia e veio a criança, enfim, foi tudo assim, tudo num curto espaço de tempo e meio que tirando a pandemia,
As outras coisas coincidiu tudo um pertinho do outro. A mudança da oficina, com o nascimento da Maria Eduarda, foi tudo pertinho uma da outra, assim mesmo. E graças a Deus tudo sob controle, né? Tá rompendo, lá vai bem, graças a Deus. Tá tudo nos conforme. O barco lá vai navegando de boa, tranquilo. Ai, que bacana. Tá mantendo a leitura dos livros, alguma coisa assim, Gleison? Eduardo, vou ser honesto com você. Nessa parte é a minha disciplina máxima. Eu vou ser honesto com você. Essa parte aí, meu filho, a tal do lei é complicado demais da conta. Mas assim, indico, para quem tá aqui, quer entrar na mentoria, gente, se o Eduardo mandar um livro aí, lê porque procede, funciona. Eu não li não, vou ser honesto, não vou mentir. Não li. Mas assim, essa parte a minha disciplina mascou. Isso aí eu não vou discutir, não vou mentir não. Se eu falar que eu tô lendo é mentira, não adianta. Mas assim, pode ficar tranquilo que os próximos que entrarem não vai ter por onde correr. Por quê? Porque eu percebi que o mineiro deu uma escapada ali. Eu falei, no próximo vai ser feito um método que não tem como correr. Aí eu quero ver. Aí tem que ler obrigado, né? Não é nem a questão do obrigado, porque faz parte, né, do aí é boa, aí vai ser boa. Os primeiros livros você leu, né? Que é a questão da autorresponsabilidade. Esse daí foi de boa, né? Li a respeito de autorresponsabilidade, né? Assim, andei pegando algumas coisas que você andou falando a respeito disso aí, tem. Então, tipo assim, esse aí funcionou belezinho, bacana. Essa tal da autorresponsabilidade aí, que eu não sei se ainda vai ser alguma ferramenta sua, você vai colocar aqui ou não, mas não sei se eu posso adiantar alguma coisa. Mas, assim, é uma ferramenta também muito bacana, funciona. Se quem tem colaborador, se chamar o colaborador e explicar o que é também. Eu não vou falar mais nada, não, porque senão vai dar, né? Senão vai tipo assim, vai antecipar muita coisa, mas funciona. É uma ferramenta muito bacana também. Se a pessoa colocar em prática também, ela é boa. Ô Gleison, você vê assim, né? Por exemplo, uma das coisas assim para me manter disciplinado é porque eu, né, sou um amante da leitura, só que leitura é treino, né? Hoje assim, eu tenho uma certa dificuldade para ler, tem os podcasts, tem o resumo cast, que faz um resumo do livro, isso já ajuda, né? E uma certa feita eu precisando melhorar, né? Eu estava pecando em algumas coisas a questão da disciplina. Aí entrou um irmãozão aí, o Alê, ele é cliente, amigo muito próximo da família aí. E aí o que acontece? Eu precisava melhorar nesse ponto da disciplina. E eu, como presto muita atenção quando alguém está falando, eu lembro que teve uma pessoa que ele falou assim, não, porque tal, não sei o que, eu estou dando uma aprimorada nisso, e eu estou lendo um livro que chama tal, não sei o que, eu na hora, aí anotei, já fui lá na Amazon, já comprei o livro e debulhei ele. Tanto que algumas coisas que eu aplico com vocês na mentoria é baseado em cima desse livro aqui, A Única Coisa. O que é a única coisa, né? O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. E aqui ele explica técnicas para você se tornar disciplinado e aplicar. Não é só ter um começo, meio e fim. Então, por exemplo, o que era o ponto? É que você estava numa situação meio que atípica, né? Organização da oficina, a questão familiar, questão de mudança, questão do processo de atendimento ao cliente, uma mudança. Então foram várias coisas, mas não costuma ser assim. A única coisa desse livro, ele traz uma mensagem que você pode aplicar mais força em apenas um tópico, deixou ele organizado e depois você ir fazendo ciclos, né? Então, assim, é lógico que graças a Deus a gente tomou ali, conseguiu, mas por quê? Porque tinha todo um pessoal por trás, dentro do Eduardo, da Roberta, os outros integrantes da mentoria também, porque vocês se ajudavam muito um ao outro. Então você conseguiu dominar isso pelo fato de você estar amparado de pessoas. A gente falando sobre pessoas novamente, né? Amparado de pessoas. Mas assim, se você vai querer gastar uma energia sozinho, talvez você não tenha um acompanhamento, isso daí vai se tornar desgastante. Às vezes você pode não obter o resultado, a frustração pode ser maior. E aí faz com que você não consiga mais executar quando você quiser tirar alguma coisa do papel ou fazer alguma coisa girar. E isso é muito importante. Esse livro, A Única Coisa, ele fala para você aplicar
em cima de uma coisa e você tomar a direção, trabalhar em cima até o final. Então, no seu caso, seria assim: pegar a primeira parte da organização da oficina, fazer, depois aplicar a parte do sistema. Mas como a mentoria também, de uma certa forma, a gente criou já todo esse processo e tem esse amparado, é para meter marcha e você ter condição de aplicar, e foi o que aconteceu, né? Com certeza, é. Na verdade, tipo assim, né? A gente, com a mentoria, a gente foi aplicando, né, aos poucos, mas, tipo assim, todas as áreas praticamente de uma vez, né? A gente não focou numa só, né, só atendimento, só na organização da oficina, e a gente foi aplicando tudo que a gente foi aprendendo, né, e nas áreas tudo de uma vez, passo a passo, mas em todas as áreas tudo num ciclo só, né? Vamos falar assim. Tem uma parte aqui, ó, do livro, né, que são os 3 compromissos, né, para você criar a disciplina. Então, assim, tem que entender que esses 3 pontos aí é muito certo. Um é você criar o caminho da maestria, né? Os outros, se você quiser saber, eu vou pedir para você comprar o livro ou ouvir o resumo do livro, que ele é bem bacana. E no livro mostra também os ladrões da disciplina, né? O que é que tira a gente. No meu caso, o maior tentador aí de roubo para tentar me tirar da disciplina é o meu perfil, né? Então é muito difícil às vezes eu lidar com o meu próprio perfil, mas quando você tem uma mudança de mentalidade, sabe aonde você quer chegar, não tem jeito. Você consegue dominar isso daí, que nem você falou, Cleiton. Você falou um negócio que é bem importante. Tudo está na mente. Então, Sim. o maior inimigo é você mesmo, que você tem que estar o quê? Pronto para, assim, quando aquela voz que vai tirar você do caminho, você bloquear ela e falar assim: não, não vou dar voz para você e vou continuar na caminhada que eu preciso seguir, né? Com certeza, essa questão é com os outros a gente fala, né? A mente tá me roubando. Pois é, né? Pois é. Aí é o que acontece. Muito bem, Gleice. Não vamos estender muito, não. Sexta-feira, né? Semana Sextou. bem produtiva. Eu tenho certeza que para você foi uma semana bem bacana. Vai trabalhar amanhã? Amanhã eu vou ter que ir lá porque o pessoal que vai instalar a parte elétrica do elevador para mim vai fazer o serviço amanhã. Show, já vai Aí eu fazer a já, instalação já. já como os outros, já coloquei ele em pé lá, né? Vamos falar assim, a parte mecânica já tá pronta. E a parte elétrica, eu não sou muito fã disso nada, eu vou. Essa parte elétrica mais bruta aí, eu vou deixar para quem conhece, que é melhor, que vão ter mais bem feitinho, bacana. Aí o pessoal vai lá amanhã, que amanhã o sábado é mais tranquilo. Aí vai dar de boa. Aí amanhã eu vou ter que só levantar cedo para ir lá, abrir a oficina e deixar o pessoal lá trabalhando. Aí a produção gera melhor, né? Com certeza. Show de bola. Então é isso daí, mano. Vamos continuar aí na sequência. Agradecer aí, Gleison, pelo bate-papo. Ao Hélio, que faz parte aí também da mentoria, acabou de entrar aí. Então, para você que é dono de oficina mecânica, que ainda não se inscreveu aí para o aulão que vai ser no dia 17, aqui na bio do Instagram tem o link. Meu, tem uma galera lá que já se inscreveu. E graças a Deus aí a gente vai ter um aulão bem bacana. Eu acho que eu vou trazer uma surpresa diferente nesse aulão aí, porque até o Bruno ontem comentou, aí já começou a bolar umas ideias. Eu acho que vai ter uma participação dele, vai ser um negócio bem bacana, que é para dono de oficina mecânica que está a fim de ter um 2022, pelo menos parecido com o que o Gleison teve em 2021, né? Aplicando disciplina, sendo muito disciplinado nisso daí. Então, o nome desse aulão, oficina organizada, nunca mais no negativo, né? Como eu falo, a organização ela traz um benefício muito grande, e o negativo, não mais no negativo, é no pensamento negativo, mas também pode ser da maneira da saúde financeira da sua oficina. Certo, Gleison? Considerações finais Certo. aí, meu amigo. Vale a pena fazer parte de um grupo de mentoria, pessoas que podem estar te auxiliando? Vale a pena isso daí? Com certeza. Tipo assim, o que eu falo é o seguinte: tem que entrar com a mente e o coração aberto, para que, tipo assim, o que o Eduardo falar, aplicar. E se o Eduardo falou e você aplica, a pessoa, quem quiser entrar aí, o Eduardo falou e aplicar, funciona. Tipo, Prova viva tá aí, né? isso funciona porque, tipo assim, eu vi isso comigo acontecendo, mas assim, funciona se a pessoa correr atrás e quiser.
Nem a pessoa tem que querer. Não basta também. Isso o Eduardo não faz milagre, viu, gente? Isso aí, Isso. você pode ter certeza. O Deus que eu sirvo faz, mas eu não É, tô fazendo milagre, o, não. como você diz, o Eduardo, ele né, monta lá o esquema da mentoria, vamos falar assim, as aulas com tudo muito bacana, muito bem explicado, os métodos que você tem que usar no passo a passo e tal, né, ensina, põe em prática, mas assim, tudo depende da gente, não só do Eduardo. O Eduardo tá ali, né, vamos falar assim, nos bastidores dando um auxílio para a gente e tal, mas quem tá aqui, né, de visualizando aí, ó, que queira entrar na mentoria, que quer ter uma mudança, está preparado para mudança, ou mesmo que não esteja preparado, mas quer mudar, pode entrar na mentoria que funciona. Se pôr em prática e confiar no que o Eduardo fala lá, funciona. Show de bola. Gleison, só o último ponto, só para a gente finalizar de vez mesmo. O encontro do Gleison com o Gleison quando a Roberta fez a aula do perfil comportamental. Foi legal? Foi. Aprendi muito. É, tinha um espelho na sua frente lá, né? Parece que a Roberta me conhece tem muitos anos. E o pior que o Gleison, esse dia ele assistiu a aula e a esposa que estava ouvindo, aí você escutava lá de fundo de tudo. É assim mesmo! É, rapaz, assim, uma aula que teve aí da Roberta de novo, vamos falar que foi uma reprise, né, uma dessas aulas aí, a minha esposa estava do lado e acabou que a gente meio que fez um perfil dela lá também. A gente conheceu ela também. E é idêntico também. A Roberta falava as coisas, eu falava, parece que a Roberta também conhece há tem anos também, mesma coisa. E olha que, né, a gente não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda, né? A gente conversa só por aqui, pelo telefone, no WhatsApp, pelo grupo lá e tal. Mas, assim, é bacana. É uma das aulas assim, mais interessantes que tem mesmo. E funciona e a partir do momento que você começa a se conhecer, aí você, tipo assim, como é que eu vou dizer? Você consegue colocar em prática tudo que é falado e eu vou falar, funciona. Né? A palavra que eu tenho que falar para todo mundo é que funciona. Basta a pessoa querer mesmo, ter a mente aberta, o coração aberto. Se a pessoa estiver com disposto a mudança, pode confiar, viu, gente? Não é propaganda enganosa, não. O Mas, igual eu Gleison, falo, repito, não... Oi? o ponto de você encontrar com você mesmo é entrar no ponto da autorresponsabilidade, né? Que o maior Sim, culpado dos resultados, seja ele positivo ou negativo, é você mesmo, né? Então, quando é você isso se mesmo. encontra com você e começa a compreender, você fala, não posso transferir essa responsabilidade para a esposa, né? Para a empresa ou para qualquer outra coisa. A responsabilidade é única, exclusiva sua. Então, é aí onde você fala assim, espera aí, que eu vou resolver isso daí, né? Isso mesmo. É desse jeito. Show de bola, Gleison. Mais uma vez, Show. muito obrigado por disponibilizar um tempo. Tem um amigo aqui que é o Adriano, estrategista digital. O cara deve ser fera aí da internet, hein? Né? Ele fez alguns comentários aí bem bacana também. E vamos que vamos, né, Gleison? Vamos lá. Bora, Fechou. bora continuar agarrado aí. Vamos agarrar. Então, fechou, Gleison. Muito obrigado pela sua contribuição e a sua participação. Não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas assim, o vínculo de amizade que foi criado, né, através desse processo que a gente criou, meu, é como se fosse amigo de, como diz a galera, amigos de miliano, né? Isso mesmo. É amigo de infância, né? Vamos falar assim. Show de bola, É a Gleison. mentoria. A Oi, pode mentoria falar. nesse sentido aí, a mentoria nesse sentido aí também foi muito bom. Assim, a gente nem consegue ter. Valeu demais essa questão, a gente conhecer pessoas diferentes, pessoas assim, igual no seu caso aí, foi muito bacana. Comentei isso hoje, vou falar rapidinho aqui, eu comentei isso hoje com os meninos lá na oficina lá, a respeito disso, né, quando eu vi a live lá do Bruno, até aquela hora que eu fiz o comentário lá que o Bruno mandou um abraço lá pra mim lá e tal, assim, é muito bacana, igual eu falei com os meninos, a gente, e falo com todo mundo que tá aqui na live aqui, pessoal, é o seguinte, cola com pessoas boas. É só você colar com pessoas boas, igual o Eduardo tá aí, Tagman, o pessoal que eu conheci da mentoria, né, o pessoal do nosso grupo, o outro pessoal que fazia parte do outro grupo, igual o Isaac, eu acho que estava aí na live, Diego da Dragster, o Mate, né, enfim. Eu falo com todo mundo, gente. Cola com pessoa boa que dá certo. A gente tem que correr atrás que eu faço, gente. Nem correr atrás e correr junto com pessoas
desse porte aí, que é o que alavanca a gente mesmo, é o que funciona. Falei isso hoje com os colegas, com os meninos lá que trabalham comigo, os colaboradores, trocando ideia com eles. Falei que hoje que tem de casa aqui, com a minha esposa aqui, que é bacana demais. A gente tem que procurar pessoas desse tipo aí, assim mesmo, para estar sempre evoluindo mesmo. A gente tem que Pronto. aprender. A gente, tipo assim, rapidinho, só para falar aqui, a gente tem que igual eu falei no começo da live, a gente tem que ver o que as pessoas estão fazendo para a gente fazer também. Não é inveja, não é nada, não. É porque se a pessoa a pessoa é boa, deu certo, por que com a gente não vai dar? Entendeu? Então eu penso desse jeito, tem que colar com pessoas boas mesmo. Tem que ser assim mesmo. Tem que andar junto com pessoas boas aí, e pessoas que sempre vai te levar para cima, não que a pessoa vai te puxar para trás. Começou a conversar com pessoa que só reclama, a gente sai de perto, né? Não, tá doido. A pessoa pessimista tem que cortar a volta. Se não tiver, se não tiver jeito de cortar a volta, você dá uma de um sem braço, entra no ouvido, sai no outro, e você finge que concorda, né? só pra não. Atende Senão o se você telefone. se você estiver conversando ao vivo, você finge que tá concordando com a pessoa ali, deixa passar batido depois, pronto, e acabou, e é isso mesmo. É o que a gente estava conversando ontem com o Bruno, né? O poder do network, de você manter contato com pessoas de um nível diferente, que te alavanque, que te leva, Sim, né? Te ajuda a mudar, porque a partir do momento, né, que eu falei das 3 áreas do conhecimento, é o que você sabe que sabe, aquilo que você não sabe, e aquilo que você não sabe que você não sabe. Só que quando você começa a ter contato, a mentoria trouxe isso para vocês. Coisas que você nem ao menos imaginava, como o perfil comportamental, análise do perfil comportamental. Praticamente 100% não conhecia essa ferramenta. Quando tiveram conhecimento, falou, caramba, isso daí me ajudou demais. Então, o que a gente precisa? É estar em contato com pessoas que podem elevar o nosso nível de conhecimento ao ponto de você não mais ser o mesmo, né? Você não consegue retroceder, não consegue voltar, e isso é algo espetacular, né? Como diz a sua filha, né? Do chique. Então, vamos buscar essa chiqueza aí com pessoas que podem alavancar nas nossas vidas, né? Vamos buscar as pessoas chiques, né? Vamos falar assim. Vamos que vamos. Gleison, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seus negócios, seus colaboradores, que você continue crescendo aí, que mantenha aí a disciplina como filosofia de vida, porque a disciplina não é prisão, é liberdade, certo? Sim, com certeza. Isso mesmo. Olha aí o Carlos Eduardo mandando uma mensagem aí, ó. Certo, Gleison? Certo, valeu. Vamos que vamos. Muito obrigado pelo papo aí, sempre muito produtivo. E se saiu muito bem, né? Na sua live, não sei se é a primeira que você faz, né? É a primeira, eu tava até meio nervoso aqui. Na hora que você falou, na hora que eu vi que a Tagma Evolution entrou ali, que vai me chamar, eu falei assim, agora, né? O que eu vou falar? Mas tá bom, valeu a pena, foi bacana. Já é mais uma ferramenta para destravar e continuar crescendo, né? Com certeza, é isso mesmo. Já valeu, já é foi uma primeira experiência, mas foi bem proveitosa, assim, já viu que funcionou. Já experimentou algo diferente, né? Isso, com certeza. Quem quiser contratar o Gleison para participar de live, qual que é o número? Brincadeira, mano. Tá na bio aí do Instagram, é só entrar lá. Ai, meu Deus do céu, é isso aí, mano. Show de bola aí, ó. Beleza, nosso valeu. amigo aí da DCR Oficina. Deus abençoe sua vida também. E vamos que vamos. Olha o Edson aí da Max Lube, que também faz parte da mentoria. O Virgínia entrou aí também, né? O Carlos Eduardo, o pessoal em peso aí. Só que a gente, né, já está encerrando. Semana que vem a gente vai ter live na segunda, na terça, segunda-feira aí vai ter um convidado também. Vai ser bem bacana aí para a gente continuar. Lembrando que, né, dia 17 vai ter o aulão a partir das 19. Só vai participar quem tiver inscrito, e quem quiser se inscrever, tá aqui o link está na bio do Instagram aqui. Oficina organizada, nunca mais no negativo. Tem um amigo aqui que falou assim, essa mentoria também serve para oficina de moto. Serve com certeza, porque assim, se a gente for entender, a gente traz um conceito universal, mas que a gente traduz para a área
da reparação automotiva e também dá para quê? Para a parte da moto, porque moto tem um dono, né? Moto tem um dono. É veículo, né? Com certeza. É como os Moto outros. tem, Igual você moto falou, tem um dono. E esse dono também, né, ó. E pessoa. tem o Rafael. Rafael, não esquece de mandar aí um direct que a gente manter um contato aí, né? E outra, ter um professor aqui, vai ter um professor aí do seu lado, que é o Gleison, certo? Fechado. Bora que bora. Valeu. Rafael. Valeu, Gleison. Deus abençoe. Valeu a todos que Amém. participaram aí dessa aula de hoje, aí desse encontro. Então, segunda-feira, aguardo vocês para a gente estar falando da 9ª ferramenta, na terça-feira a 10ª, se não me falhar a memória, na quarta, o dia muito esperado para a gente, ó, meter marcha e continuar com um ano muito abençoado para as nossas empresas, certo? Certíssimo. É nóis. Um abraço, fiquem com Deus, bom Valeu. descanso e Com bom Deus. final de Tchau pra todo semana. mundo.